pessoal, tudo bem? Hoje vai ser o terceiro vídeo aula de equação de segundo grau na incógnita x. Nesse vídeo trataremos das raízes da equação incompleta do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ou seja, as equações incompletas do segundo grau do tipo que apenas o c é igual a zero. Vou deixar na descrição do vídeo um link de download de uma atividade. Então, segundo caso. Segundo caso, que o primeiro caso foi o do vídeo anterior, que era um método para determinar as raízes de uma equação incompleta do segundo grau do tipo que apenas o b era zero. Então, nesse vídeo de hoje vai ser determinar as equações do segundo grau incompletas do tipo que apenas o coeficiente c é nulo, ou seja, o c é igual a zero e o b é diferente de zero. Então, quando você pegar uma equação de segundo grau e colocar ela na forma reduzida, quando c for nulo, ela vai ficar com essa carinha aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Não aparece o termo independente porque ele é zero. O processo de resolução vai ser o seguinte, eu vou reescrever essa equação como um produto de dois fatores. E eu vou fazer isso usando um processo de fatoração que ele envolve colocar um fator comum em evidência. Então, primeiramente, eu vou procurar no caso, um monômio que divide o ax ao quadrado e o bx ao mesmo tempo. Então, quem é que aparece nos dois aqui? O x. Então, aqui temos o x ao quadrado e o x elevado a 1. Você sempre escolhe para dividir, para colocar como fator comum, o fator que vai ficar em evidência, o de menor grau. Então, eu vou escolher o x. Então, eu vou reescrever essa equação como sendo x vezes uma expressão. Então, como é que eu vou descobrir essa expressão de dentro do parênteses? Eu vou fazer o contrário da propriedade distributiva. Então, eu vou dividir o ax ao quadrado por x e o bx por x. Então, vamos lá. Ax ao quadrado dividido por x, eu vou aplicar as propriedades de potência, é a mesma coisa de ser ax ao quadrado dividido por x elevado a 1. Divisão de potências de base iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai dar ax elevado a 1, que é igual a x. Então, toda vez que você for resolver as equações desse tipo, vai ficar, por exemplo, 5x ao quadrado dividido por x vai dar 5x. Menos 7x ao quadrado dividido por x vai dar menos 7x. E agora eu vou dividir o mais bx por x. Então, se eu dividir o mais bx por x, vai dar mais b, porque o x dividido por x cancela. Por que que isso ocorre? Porque, pela propriedade de potência, nós temos que bx dividido por x é a mesma coisa de ser b vezes x elevado a 1 dividido por x. Divisão de potência de base iguais, conserva a base e subtrai o expoente. Então, vai dar x elevado a 1 menos 1. Então, vai dar b vezes x elevado a 0. E a outra propriedade de potência que fala que todo número elevado a 0 é 1. Então, b vezes 1 dá b. Então, toda vez que você for dividir, tiver menos 8x dividido por x, vai dar menos 8. Tiver 10x dividido por x, vai dar 10. Então, pronto. Eu obtive uma equação equivalente anterior, só que essa aqui está expressa na forma de um produto. E você pode conferir que elas são equivalentes, que se você aplicar a propriedade distributiva, você volta para a anterior. Ó. X vezes ax ao quadrado. X vezes b, bx igual a zero. Tá. Depois que eu escrevi na forma de um produto, repare que esse produto dá zero. Então, um produto para dar zero, um dos fatores tem que dar zero. Tem que ser zero. Porque é 5 vezes quanto que dá zero? 5 vezes zero. 7 vezes quanto que dá zero? 7 vezes zero. Então, ou x é zero, ou ax mais b é igual a zero. Então, eu vou usar isso para resolver. Então, vai ter duas respostas possíveis. A primeira que seja ou x é zero, e a segunda vai ser que ou ax mais b é igual a zero. Então, eu chamei a primeira de x' igual a zero, ou ax mais b igual a zero. Vou chamar de x duas linhas. Resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, o mais b vai para o segundo membro, menos b. O a está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar x duas linhas igual a menos b sobre a. Então, toda vez a solução desse tipo de equação incompleta do segundo grau vai ser 0 e menos b sobre a.
Trabalhando dessa forma aqui, com os coeficientes na forma de letras, né, de incógnitas, ficou um pouco difícil de entender. Então vamos para um exemplo para ficar melhor. Olha o primeiro exemplo. Um número real é tal que seu quadrado é igual ao seu triplo. Qual é esse número? Então o número é x, então x ao quadrado é igual a 3 vezes x. Escrevendo essa equação do segundo grau na forma reduzida, a gente obtém que x ao quadrado menos 3x igual a zero. Visivelmente é uma equação incompleta. Vamos ver qual caso que ela é, se é do primeiro ou do segundo caso. Então, quem que é o a dessa equação é 1, quem que é o b dessa equação é menos 3 e o c é zero. Então, coincide com esse caso. Então, para resolver ela, eu vou reescrevê-la na forma de um produto de dois fatores. Quem que eu vou colocar em evidência aqui? Qual expressão divide o x ao quadrado e o 3x? O x. Então, colocando o x em evidência, vai ser x vezes x ao quadrado dividido por x, x. Menos 3x dividido por x, 3. Então, ficou x vezes x menos 3 igual a zero. Então, reescrevemos essa equação como um produto de dois fatores. Pode até conferir que são equivalentes, ó, porque x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3x. Então, como esse produto dá zero, temos duas respostas possíveis. Ou x é zero, que é uma raiz, ou x menos 3 é igual a zero. Você resolvendo x menos 3, o menos 3 passa para o segundo mais 3, então temos que x é 3. Então, para esse produto dar zero, ou é zero, o x, que aqui dá zero, multiplica por esse dá zero, ou é 3, porque aqui vira 3, mais 3 menos 3 dá zero. Aí esse produto vira zero. Então, o conjunto solução dessa equação de segundo grau é 0 e 3. A primeira eu chamei de x', a segunda de x duas linhas. Fácil, né? E também, se você olhar aqui, que eu fiz de uma forma geral, dá certinho, ó. A resposta sempre é o zero e a segunda raiz sempre é o menos b sobre a. Ó. Menos 3, o b é menos 3. Menos 3 dá 3. Dividido por 1, que é a, também dá 3. Então, sempre a solução desse tipo de equação vai ser zero e menos b sobre a. Ficou mais fácil? Vamos ver outros exemplos para treinar. Outro exemplo, né, o 2, seria determine o conjunto de solução das equações sendo universos reais. Então, temos aqui que x ao quadrado mais 7x igual a zero. O a é 1, o coeficiente b é o 7, o termo dependente é o zero. Então, é o caso da equação incompleta de segundo grau, onde somente o c é igual a zero. O método para resolver é reescrevê-la como um produto de dois fatores. Então, eu vou colocar o x em evidência. Então, vai ficar x vezes x ao quadrado dividido por x, x. 7x dividido por x, 7, igual a zero. Então, essa equação reescrita como um produto de dois fatores é x vezes x mais 7. Pode conferir que se eu aplicasse a distributiva, eu voltava para essa. Ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 7, 7x. Então, como esse produto dá zero, ou x é zero, ou x mais 7 igual a zero. Então, a primeira raiz é x igual a zero. A segunda, eu falo que x mais 7 é igual a zero, x duas linhas. E aí o mais 7 vai para o segundo membro, menos 7. Então, x, duas linhas, igual a menos 7. Então, para esse produto dar zero, ou x é zero, que aqui dá zero vezes ele, zero. Ou x é menos 7, porque quando eu colocar menos 7 aqui, menos 7 mais 7 dá zero. Zero vezes esse dá zero. Então, conjunto solução 0 e menos 7. Que condiz com 0 e menos b sobre a. Ó, menos b vai ficar menos 7 sobre 1, que é 1. Menos 7 sobre 1 é menos 7. Tá aí a solução. Letra B. 2x ao quadrado mais 5x igual a zero. Então, o A é 2, o B é 5 e o C é 0. Novamente, é o caso da equação incompleta de segundo grau, onde somente o C é igual a zero. Então, para resolver, vou reescrever essa equação na forma de um produto de dois fatores. Quem que eu vou colocar em evidência? Qual monômio divide esse e esse ao mesmo tempo? O x. Então, 2x ao quadrado dividido por x dá 2x, mais 5x dividido por x dá 5. Fecha parênteses igual a zero.
Então, essa equação e essa são equivalentes. Tanto é que se você aplicar a propriedade distributiva, ó, x vezes 2x, 2x ao quadrado, x vezes 5, 5x, volta para o anterior. Esse produto aqui não deu zero. Para esse produto dar zero, ou x é igual a zero, ou 2x mais 5 é igual a zero. Então, primeiro, x' é igual a zero, ou 2 vezes x, duas linhas, mais 5 igual a zero. Eu chamei o primeiro de x', o segundo de x, duas linhas, para ficar diferente. As raízes para identificar. E agora eu resolvo essa equação. O mais 5 vai para o segundo membro como? Menos 5. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x duas linhas igual a menos 5 sobre 2. Conjunto, solução, 0 e menos 5 sobre 2. Do caso geral, nós tínhamos que é 0 e menos b sobre a. Então, 0 menos 5 sobre a, que é 2. Então, vai ficar menos 5 sobre 2. Então, toda equação incompleta do segundo grau, onde somente o c é igual a zero, a gente resolve ela usando esse processo de fatoração, colocando um fator em evidência. Reescreve ela como um produto que dá zero, aí você vai ter que ou o primeiro fator é igual a zero, ou o segundo fator é igual a zero. Vamos ver mais um exemplo? Um número real não nulo é tal que o dobro de seu quadrado é igual ao seu quádruplo. Qual é esse número? Então, o dobro de seu quadrado é igual ao seu quádruplo. Tá aí. 2x ao quadrado igual a 4x. Vou reescrever na forma reduzida, passando todos os termos para o primeiro membro e deixando eles da ordem decrescente, do de maior grau para o menor grau. Então, esse mais 4x vai passar para o primeiro membro, menos 4x. Então, ficou 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Quem que eu posso pôr em evidência aqui? O x. Se eu quisesse, eu poderia colocar em evidência o 2x, porque 2x divide esse termo e também divide esse termo. Mas, para não gerar confusão, eu vou sempre dividir só por x mesmo. Então, eu vou colocar em evidência o x. Por que eu posso pôr em evidência? Porque o A é 2, o B é menos 4 e o C é 0. Então, coincide com o caso da equação incompleta do segundo grau, onde apenas o coeficiente C é nulo. Então, o jeito de resolver é reescrever isso aqui na forma de um fator. E eu faço isso usando o processo de fatoração, de colocar o fator em evidência. Colocar um fator comum em evidência. Então, eu vou fazer aqui x, né? 2x ao quadrado dividido por x dá 2x. Menos 4x dividido por x dá menos 4. Então, reescrevendo essa equação na forma de um fator de um produto de dois fatores. Como esse produto dá zero, ou x é zero, ou 2x menos 4 é zero. Então, x' é zero, ou x, 2 vezes x duas linhas menos 4 igual a zero. O menos 4 vai para o segundo membro mais 4, o 2 está multiplicando, passa dividindo, x igual 4 dividido por 2, x igual a 2. Então, as raízes dessa equação, o conjunto de solução, é formado por 0 e 2. Aqui, se eu quisesse ter colocado em evidência o 2x, aqui já ia ficar x menos 2. Também é dar a mesma resposta. Também você pode verificar que é verdade que essas duas equações são equivalentes, porque se você aplicasse a propriedade distributiva, você voltava para o anterior. Então, a resposta aqui, como ele quer um número real não nulo, então, a solução, na verdade eu coloquei solução, né? Essa aqui é a solução da equação. Agora, se você pensar no problema, ele quer apenas o número real não nulo. Então, não pode ser o zero. Então, o número que é a resposta do problema é o 2. Então, eu usei esses três livros, né, para elaborar o slide, fazer as atividades. Quem não assinou meu canal, assine, deixa o like, assista os vídeos anteriores e até a próxima. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.